Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa superabundar na sua vida, nas nossas vidas, nesta quarta-feira, onde nós vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária. Hoje nós vamos tratar da pergunta 7 e da pergunta 8, da lição que fala da grande missionária, aquela mulher samaritana, que teve um encontro lindo com Cristo no Poço de Jacó, lá nas regiões de Samaria, e dali se transformou numa fonte a jorrar a verdadeira água viva, a água da verdade, a água do Evangelho, que mata a sede mais profunda dos seres humanos. Pois bem, vamos então aqui para a pergunta 7. Por fim, de forma direta, o que disse Jesus aos seus discípulos? O que foi que Cristo disse? Ele já tinha dito, né? Ele já tinha dito no verso anterior, quando ele disse claramente lá, ele disse: olha aí, vocês não veem que os campos já estão prontos para serem ceifados? O fruto já está branquinho, né? A relva já está branquinha, né? Ele disse bem claro ali para os discípulos, né? E ele disse que o que semeia e o que ceifa, eles devem juntos se regozijarem, porque um é o que planta, né? E o outro é o que ceifa, né? Como diz Cristo no verdadeiro ditado que se dizia, baseado num texto lá de Eclesiastes. Então aqui agora, Cristo vai dizer de forma direta aos discípulos o que está escrito em João, capítulo 4, versículo 38, ele diz assim: eu vos enviei a ceifar onde não trabalhaste. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Né? Que isso seria uma fala, a fala de Cristo é uma fala muito dura. O que ele está dizendo aqui, alguns dos discípulos poderiam dizer assim, né? E eu conheço um pouco disso, porque eu, como nordestino, convivi com nordestino, homens de honra, né? Homens de honra que não querem R$1 de ninguém, pessoas que se sacrificam pelo trabalho, passam fome, mas não reclamam, uma seca infeliz, tirando tudo que tem, até a esperança, e eles lá não arredam o pé. Homens de honra, eu conheci muitos homens de honra assim, aqui no Nordeste. Não dizendo que os homens do Sul não são assim, homens de honra tem em todo lugar. Eu estou falando da minha experiência, daquilo que eu conheço, daquilo que eu vi na minha vida. E se alguém dissesse para um homem nordestino, se dissesse: ei, rapaz, você está colhendo de um trabalho que você não derramou o seu suor. O homem ia dizer assim, o nordestino: então eu não como. Se esse feijão não for do meu suor, do que eu plantei, eu não quero nada de ninguém, eu não quero. Então, na verdade é uma honra que vem através de um orgulho fruto de um ensinamento que para eles isso é uma honradez. Neste caso aqui, que a cultura lá do Oriente Médio, do tempo de Cristo, era muito, muito parecida, muito semelhante a esta do Nordeste que eu estou citando, nesse caso específico, eu imagino que alguns dos discípulos ficassem assim: não, então não vou colher não. Não foi eu que plantei, eu vou entrar no terreno dos outros. Eu vou explorar o suor do outro. Inclusive até o próprio Paulo vai dizer lá na recomendação à igreja de Corinto: olha, quem não trabalha não come. Paulo vai dizer isso. O trabalhador é digno do seu salário. Agora quem não trabalha, se tem crente preguiçoso aí, então que não coma, ele não quer trabalhar. É um princípio de justiça. Mas quando Cristo diz isso aqui, ele pode ter tocado no brio dos discípulos. Pedro era um orgulhoso, era um trabalhador que tinha esse tipo de perfil. Eu imagino como Pedro recebe essa pancada, né? Cristo vai dizer: ei, preste atenção, eu estou enviando vocês a ceifar onde vocês não trabalharam. Pedro poderia entender: então o senhor está dizendo que nós somos indignos de ceifar porque o trabalho não foi nosso? Não é justo? Outros trabalharam, outros no plural.
outras pessoas trabalharam antes dele. Ou seja, o próprio Jesus Cristo veio colher num terreno onde muitos outros já tinham trabalhado. O próprio Cristo é humilde para aceitar isso. Por exemplo, qual é um exemplo claro que a gente já estudou aqui, que veio à frente de Cristo preparando o terreno, para que o Cristo, quando viesse, não tropeçasse no caminho? João Batista. E antes de Cristo, quem preparou o caminho para ele? Muitos outros. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, né? Muitos outros. Então, quando Cristo disse que outros já trabalharam, sabe o que é que a gente tem que entender? Eu sou realmente um homem privilegiado. Alguém já preparou o terreno para mim e agora eu vou colher o trabalho, o suor dos outros. Eu sou alguém privilegiado. E, acima de tudo, há um ensinamento muito forte aqui de humildade. Se alguém já plantou antes de mim, isso quer dizer que tem pessoas que já se sacrificaram. Eu não posso me sentir maior do que eles. Eu tenho que ser humilde, porque agora eu vou pegar a parte mais alegre da plantação, né? Dos frutos, que é a colheita. É a melhor parte, é a hora da colheita, não é mesmo? Alguém que pega ali, faz uma mudazinha de um pé de manga, aí planta ali, vê o pezinho nascer, vê o brotozinho aparecer, pegue água, pegue verão, inverno, verão, ano após ano, e toda ali água, adubo. Aí, 5, 6, 7, 8 anos depois, lá está o pé de manga lá, com as manguinhas todas lindas, bem docinhas. Aí chega alguém debaixo dela, pega aquela manga e chupa, né? Olha que coisa boa, não é? Mas quem plantou? Quem é maior? É aquele que já pegou a mangazinha e chupou ali, se deliciou naquela sombra, nunca derramou um copo de água no pé, né, no caule daquela árvore? Veja só o quanto Jesus está ensinando para aqueles homens. Ele está dizendo assim: sejam honrados, vocês são privilegiados, tratem esse terreno, essa colheita, cada grão com honra, se esforcem com toda a força, porque vocês já não tiveram o trabalho de revirar a terra, de lançar a semente, de cuidar, de limpar a terra. Vocês já não tiveram esse trabalho. Então, colham com excelência, colham com esforço, colham com perfeição. Que coisa linda ele está dizendo, né? E vocês entraram no trabalho de outras pessoas. Meus amados, é assim que eu me sinto quando participo desse trabalho. Muita gente já preparou tudo para que eu encontrasse um terreno já muito bem, né, preparado, árvores já frondosas, florindo, com frutos. Nós somos esses privilegiados. Agora, como é que a gente vai lidar com tanto fruto delicioso, né? Como é que a gente vai lidar com isso? Precisamos entender a graça que nos foi dada. Precisamos entender isso. Tratar isso com muita santidade, com muito cuidado, com muito zelo, com muito amor, com o coração cheio de gratidão. Continuando, meus amados, vamos aqui agora para a 8ª pergunta. Quem estava colhendo? Quem plantou? São 2 perguntas, na verdade, né? Quando Cristo disse que um é o que planta, outro é o que colhe, quem estava colhendo? E quem plantou? Quem estava plantando ali naquele cenário imediato, né? Porque Cristo já falou no plural, outras pessoas, outros, né? Mas naquele momento ali, né? Naquele exato momento, naquele tempo presente, quem? Cristo está falando isso para chegar especificamente naquele tempo presente. Ele quer se referir a quem? João, capítulo 4, versículo 39, Jesus diz assim. Jesus não, né? O texto diz assim: e muitos samaritanos daquela cidade de Sicá, cidade de Siquém, né? Muitos samaritanos daquela cidade
creram em Cristo, creram nele. Eita, olha a colheita aqui, ó. O verdadeiro fruto é o crer, é a fé. Olha aqui o fruto aqui, ó, sendo colhido. Creram nele. Por causa de quem? Por causa da mulher. A mulher samaritana. Por causa da mulher. Olha quem estava plantando aqui, ó. Por causa da mulher que deu testemunho, que testificava. A mulher deu o seguinte testemunho: ele me disse tudo o que tenho feito. Ela não deu uma aula teológica. Essa mulher, quando chegou lá na sua cidade, a cidade de Sicar, que Sicar ou Siquém quer dizer falsidade, né? Chegou naquela cidade da falsidade. Aquela mulher chegou com essa verdade, dizendo assim: vocês estão acostumados a escutar mentiras, falsidades, enganos. Eu vou falar uma verdade. Alguém que conhecia todo o meu passado sem me conhecer, sem ter convivido comigo, sem saber nada da minha história, conhece todo o meu passado, não é meu familiar, nunca me viu e sabia tudo da minha vida. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Foi o testemunho que ela disse. Veja que essa mulher, ela não precisou passar 5 anos no curso de teologia. Essa mulher, ela não precisou estagiar mais 5 anos fazendo serviço missionários na África, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, né, pelos rincões da América do Sul. Não. Ela não precisou fazer isso para ganhar uma experiência, para ganhar um título ou reconhecimento dos homens. Ela não precisou fazer isso. Olha só. Esta mulher apenas disse para as pessoas o que Cristo havia feito com ela. Já pensou que tem muita gente que se diz cristãos, né? Que, rapaz, eu queria tanto colocar lá na minha casa uma classe de estudos bíblicos para poder ensinar ao povo. Ora, isso é muito bom, isso é dos céus esse plano. Você chamar o povo para estudar a Bíblia com você, para você ensinar as doutrinas da Bíblia. Isso é muito bom. Mas muito maior do que as doutrinas da Bíblia, as doutrinas ensinam o que é o certo e o errado, né? O que é a verdade e o que é a mentira. Muito importantíssimas doutrinas. Mas se nós não dissermos para as pessoas o que Cristo fez em nossa vida, as doutrinas serão vazias. E nós estaremos formando crentes legalistas, que não se convertem no fundo do coração e passam também a ensinar o que é certo, mas ele não pratica o que é certo e nem entende porque tem que praticar o que é certo. Aí, no final das contas, ele acaba se comportando como um crente hipócrita, que diz uma coisa, mas não faz, ou que diz uma coisa e faz outra. Entenderam? Como é importante pregar para as pessoas, dizer para elas o que Cristo fez na sua vida. Foi o que essa mulher fez. Essa mulher revolucionou uma cidade. Ela sacudiu a cidade de Siquém. Ela colocou a cidade de Siquém de cabeça para baixo. Muitos homens, muitas pessoas, homens e mulheres, vieram ter com Cristo. Aquela mulher entrou dentro do campo que não era dela, colheu, e agora os discípulos iriam pregar, iriam colher agora também, iam batizar muitas pessoas, né, porque aquela mulher fez o trabalho mais duro. Será que os discípulos, chegando na cidade e dissesse que Jesus era o Cristo, era o Messias, o povo ia acreditar? O povo ia dizer: não, você é do bando dele, você tem interesse em defendê-lo porque você está com ele. Mas aquela mulher não era do grupo de Cristo. Aquela mulher não teve uma reunião com Cristo e os seus discípulos, foi só com Jesus Cristo, em secreto, em reservado. E ela contou tudo isso. Ela contou tudo isso para o povo, ela disse como aconteceu. Aqui na Bíblia está resumido o que ela disse, mas ela contou para alguém os detalhes para as pessoas. E as pessoas ficaram tocadas. Quando nós contamos o que Cristo fez por nós em nossa vida, a gente precisa contar os detalhes para as pessoas, os detalhes importantes, não os detalhes que não valem nada.
Então, meus amados, veja que coisa linda, né? Que coisa tocante é isso. Uma mulher. E nós já estudamos sobre o que significa mulher, a importância da mulher naquela cultura, naquela época, né? O texto diz bem claro: muita gente creram nela. É isso? Não, creram nele, creram em Cristo. Agora, por que creram nele? Por causa da palavra dela. Aqui está a beleza. As pessoas vão crer em Cristo por causa da nossa palavra, do nosso testemunho. Veja como é importante nós dizermos ao mundo o que Cristo tem feito por nós através da sua palavra. Ela acreditou na palavra de Cristo, a palavra de Cristo gerou fé nela, e esta fé fez essa mulher se tornar numa fonte de água jorrante, e agora, como um verdadeiro pivô, ela saiu irrigando aquela cidade toda, e aquelas plantas, aquelas pessoas começaram a crescer, a despertar a fé também, e agora estas pessoas vieram a ter com Cristo para que cada uma delas se tornasse numa mini fonte, para também jorrar para a vida eterna. Que coisa, né? Veja que efeito poderoso o poder de Deus pode causar na vida de um homem. Ele pode plantar um terreno inteiro, uma cidade inteira, né? Para que outros depois venham e colham desse fruto maravilhoso. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, não cessemos momento algum de contar para o mundo o que Cristo tem feito em nossas vidas com base na sua santa palavra.